Olá, professor Felipe aqui em mais um vídeo de sacada, mais um episódio. Nesse episódio de hoje eu vou falar um pouco mais sobre condromalácia, sobre a articulação do joelho. Lembrando que esse é o maior assunto do meu YouTube, as maiores visualizações são com relação a esse assunto, condromalácia e condropatia, né? As preocupações com a articulação do joelho em si. E uma das perguntas frequentes são com relação aos estralos no joelho, mas isso quando a pergunta em questão, esse assunto que eu vou abordar em questão, quando a gente tem uma lesão ou uma determinada patologia em um determinado no joelho e o outro começa a sentir ou começa a ter estralos ou começa a ter qualquer tipo sintomas que eu já falei em outro vídeo, o joelho que está bom, o joelho que está normal, que não tem uma condromalácia ou uma condropatia ou qualquer outra lesão ou patologia que seja, começa a apresentar dificuldade, começa a apresentar incômodos. E o porquê que isso acontece? Primeiro, a gente precisa entender que o nosso corpo ele tem sistemas que protegem o próprio organismo. Então, nosso organismo ele desenvolve maneiras, estratégias, formas, isso sistematicamente falando. O corpo todo desenvolve, recruta energia de outras áreas para concentrar naquela área, naquela lesão, naquela articulação que está com problema. Pensando nisso, quando você tem um determinado braço, uma determinada perna ou uma determinada articulação com algum problema, o teu corpo vai mobilizar energia, vai fazer uma compensação para aquela parte, aquela área, aquela patologia seja, de certa forma, na medida do possível, que ela seja recuperada, que ela de alguma forma tenha um certo nível de relaxamento, que não seja tão sobrecarregado quanto que é. E para isso o teu corpo as outras partes, sistematicamente falando, vão trabalhar mais para dar um pouco mais de alívio e não usar tanto aquela articulação que está com algum problema. A gente precisa entender também que a articulação do joelho, quando você sente estalos na articulação do joelho, é normal sentir estalos. Toda a articulação ela estrala. Com os dedos, por exemplo, quando você faz assim, as articulações do dedo estralam. De vez em quando a articulação do ombro, a articulação em diversas situações você já deve ter percebido que a sua articulação ela estala, e principalmente a articulação do joelho. O que acontece quando você nunca sentiu um estralar do joelho e de repente você começa a sentir? No meu caso, eu tenho autoridade para falar, não só por ser fisiologista, não só por ser personal trainer, mas também por ter uma patologia na minha perna, no meu joelho esquerdo. Então, o meu joelho esquerdo, até a minha musculatura, ela é um pouco defasada do que a musculatura da perna direita, porque a perna direita é a perna boa, é a perna que absorve, e como eu falei, ela absorve mais o impacto, ela absorve mais o desgaste do dia a dia, para dar um pouco mais de alívio à perna esquerda, no meu caso. Isso é uma reação natural do corpo. O corpo está tentando defender, se proteger de alguma lesão mais grave ou se proteger do agravamento daquela patologia ou daquela lesão. E isso implica em quê? Implica que os estralos, quando ele começa a ser não te estrala e de repente começa a aparecer, demonstra que está tendo uma sobrecarga naquela articulação. Então aquela articulação ela está sendo de certa forma um pouco mais sobrecarregada do que o normal, do que havia sendo. É motivo para se preocupar? Nem tanto, porque a articulação ela estrala mesmo. O que é que não pode acontecer? Sentir dor durante esse estralo, mas requer uma atenção,
Porque se esses estralos começam a ser frequentes e você começa a sentir incômodos, a sentir dores, isso quer dizer realmente que está tendo um desgaste naquela articulação e que precisa rever essa questão. No meu caso, o meu outro joelho ele está com o princípio de apresentar algum tipo de problema. Como eu malho muito, eu tenho a massa muscular dos membros inferiores desenvolvidas, então assim, o meu joelho ele é estabilizado, eu não sinto incômodo, eu não sinto dores, porém eu sinto que a minha articulação do lado direito, meu joelho direito, ele está começando a um certo nível de incômodo, de dores, de estralos, e isso é um sinal de que está passando da hora, uma vez que eu já estou há quase aí 2 anos precisando fazer essa cirurgia, no qual eu estou adiando, e definitivamente essa é a hora, já está mais do que as evidências mostram que está na hora de eu fazer essa cirurgia de qualquer jeito que seja, porque o meu outro joelho já está começando a dar sinais de que ele está entrando aí num processo de lesão, num processo de inflamatório, e isso tudo são sinais que a gente precisa se perceber. É uma ação natural do corpo, proteger aquela articulação menos favorecida ou que está com algum problema, e nossa musculatura também, ela vai ter algum tipo de dificuldade, principalmente com quem tem o objetivo de aumentar a massa muscular. Acredito que esse seja o principal objetivo para quem quer melhorar, quem tem alguma patologia no joelho, porque como é que você melhora a patologia no joelho, como é que você resolve a condromalase e a condropatia? Com o fortalecimento, com o aumento da massa muscular nos membros inferiores. Só que isso não se dá simplesmente fazendo os treinos prescritos pelas academias. Você precisa de uma prescrição bem mais específica, você precisa de uma prescrição periodizada. Não adianta te colocar treinos pesados, sendo que você precisa primeiro passar por várias fases da preparação física, ganhar resistência, ganhar força, para aí sim ter o aumento da massa muscular, que é o que definitivamente vai resolver a questão. Isso em casos em que a gente não precise de intervenção cirúrgica, que é o meu caso. Eu tenho um rompimento no ligamento cruzado anterior, então não tem jeito, eu preciso de uma cirurgia para reconstruir esse ligamento, porque senão eu não vou ter a estabilização por completa do joelho, eu não vou ter uma liberdade articular como a maioria das pessoas tem, sem a cirurgia. Nesses casos, o importante é fazer a cirurgia o mais rápido possível, principalmente hoje, a maioria dos homens, principalmente que praticam futebol, que fazem essa modalidade esportiva, um ou outro sempre tem um rompimento do ligamento ou distensão do ligamento cruzado anterior, de qualquer ligamento do joelho, e aí intervenção cirúrgica não tem o que fazer, precisa ser feita a cirurgia e depois sim focar no aumento da massa muscular. O que eu faço no meu caso é fazer um bom preparo, a massa muscular, querendo ou não, ela se desenvolve não tão bem quanto a perna direita, mas a perna esquerda ela também desenvolve, e isso vai possibilitar que a recuperação da cirurgia seja um pouco mais rápido, que eu possa o mais rápido possível voltar aos treinos e aí sim não sobrecarregar tanto o joelho direito, recuperar o joelho direito para poder ter uma vida normal. Essa foi a dica de hoje. Se você sente estralos, se você tem uma lesão em um joelho, tem que se preocupar um pouco para não sobrecarregar o outro joelho. Sempre tem na mente a percepção de distribuir bem o corpo, de não deixar o corpo por si só distribuir o peso. Ele sempre vai tender a distribuir, mas você, por consciência corporal, distribua melhor, tenha essa percepção para poder aí evoluir não só a sua recuperação, se for o seu caso, uma lesão ou algo assim, mas para que o fortalecimento dos teus membros inferiores sejam feito com a maior qualidade, sem risco de lesão e com total segurança da sua articulação, uma das articulações que sem dúvida é a mais importante aí no nosso corpo, no nosso dia a dia. Esse foi o vídeo de hoje, foi o episódio de hoje. Um abraço e até o próximo episódio.